Sempre que eu dava alguma Bíblia para as pessoas, eu dizia para elas assim: olha, eu estou dando para você o maior tesouro do mundo. Estou dando a coisa mais preciosa que possa existir na face dessa terra. Eu estou dando para você. Aí eu entregava as Santas Escrituras para ele. A pessoa colocava debaixo do braço, mas eu via pela expressão dela que ela não acreditou naquilo, né? Muitas nem leram a palavra, colocaram nas suas prateleiras, estão lá cheia de poeira, né? A palavra de Deus fala que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E o ser humano, a raça humana, eles desprezam os dias das pequenas coisas. E Deus se manifesta da maneira mais inusitada possível. Por exemplo, o próprio Deus pisou neste mundo e os seus discípulos nem perceberam que ele era o próprio Deus. Que está aqui no livro de João, capítulo 12, 43, diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. E aí um dos discípulos falou: mestre, mostra-nos o Pai, eu quero ver Deus, quero ver o Pai. Está aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 9. Ora, estou há tanto tempo convosco e vocês não têm me visto ainda, quem vê a mim, vê o Pai. Imagine, né, meus amigos? Imagine lá na Palestina, lá na Judéia, aquele homem, com os pés cheios de pó, andando no meio do povo, se dizendo: eu sou Deus, eu sou o Criador do universo, sou o Criador de tudo, né? E no livro de 1 João, fala que todas as coisas foi feito por meio dele e para ele, isto é, Jesus Cristo. Então, uma coisa que nós não conseguimos compreender, que vai além da nossa capacidade humana de percepção das coisas. E no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17 em diante, a palavra de Deus diz assim: eu amo aqueles que me amam, e os que cedem me buscarem me acharão. Riqueza e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhido. O versículo 21 do capítulo 8. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Meus amigos, quantas pessoas lá naquele último dia vai levar um baita susto de ter desprezado as riquezas que Deus tem para oferecer para eles. Muitas pessoas dizem assim: ah, foi o homem que escreveu a Bíblia, né? É como se fosse um mendigo, dentro do envelope tivesse um cheque de 10 milhões de dólares. E aí o mendigo aparecesse na sua porta: ó, tem uma riqueza para você aqui, quer? Você olharia para ela e falaria: não, não quero não. Muitaria, pegaria aquele envelope tudo sujo, deixaria lá na prateleira, porque foi o mendigo que entregou para você. E aí você estava com um tesouro lá na sua sala, e você não teve interesse, porque você não percebeu. No Velho Testamento, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, o próprio Deus, ele estava atravessando o deserto também, junto com o povo, ele era uma pedra. E a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A palavra de Deus está dizendo que tinha uma pedra. Sempre tem uma pedra lá. Ninguém percebeu o que era aquela pedra. Quando o povo estava com sede, Moisés recorria àquela pedra e manava água. E a pedra fala que era uma pedra espiritual. O povo nem percebeu isso, né? E assim acontece. E no livro de Números, capítulo 20, versículo 8, a palavra de Deus falava para Moisés e Arão: fala a rocha. Imagine, né? Falar a rocha com a pedra. Mas a pedra ali era só um disfarce, era Jesus Cristo, a fonte de água viva, que está aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu, disse para a mulher, né, samaritana: se tu conheceres o dom de Deus, quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva.
Então, meus amigos, meus irmãos, às vezes aqui você está vendo aqui essa figura aqui, mas a riqueza que está saindo da mensagem, talvez você não consiga perceber. É o próprio Deus falando com você. Conheço o Zaqueu, conheço, mas Deus está por detrás da mensagem, né? Então, toda aquela Bíblia que eu dava para os meus colegas de trabalho, eu dizia para eles, olha, isso aqui é o maior tesouro que eu estou te dando. Um dia na eternidade eles vão perceber, para o bem ou para o mal, ou para prejuízo eterno deles, ou para glória eterna deles, se eles souberem fazer bom uso. Então fica aqui, você que às vezes despreza, né? Despreza os dias das pequenas coisas. Mas não pensa você que Deus vai se manifestar daquela maneira grandiosa. Não. Deus vai manifestar de várias maneiras imperceptíveis, que tem que ser por fé, se acreditar. Fica aqui a reflexão. Você tem os olhos espirituais para você perceber as coisas espirituais ou não? Que Deus possa abrir a tua mente em nome de Jesus. Amém.